Olá a todos. Com muita alegria, muita satisfação, estamos abrindo hoje a quarta Semana Espírita do Circuito das Águas. Muito feliz de estar vendo todos aí no Facebook, compartilhando a nossa live. Pessoal aí que já está dando boa noite aí para a gente. Muito obrigado pela participação de todos. Lembrando que a nossa Semana Espírita sempre acontece no mês de abril, mas por causa de toda essa pandemia que se instalou, nós precisamos adiar um pouco a nossa semana, mas é com muito prazer que hoje nós retornamos com esse evento e pedimos a todos que compartilhem as nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o YouTube, para que a gente possa avisar sempre a vocês quando tivermos algum evento. As nossas redes sociais estão lá no nosso site, www.usecircuitodasaguas.org. Então, muito obrigado a todos que estão entrando para assistir a nossa live. E vamos, então, começar, pois eu sei que vocês estão ansiosos, assim como eu, para ouvirmos o palestrante da noite. Então, já vou dando boa noite aí a Bia, ao Cássio, a Marilande, a Kika, o Roberto Invernizzi, a Vera Tafner, o Luiz Firmino, o Nelson Fernandes, a Norma Coutinho, a Odete, o André Luiz Felipe, a Vilma Bragato, a Célia, enfim, a todos esses amigos que já estão entrando aí na nossa live, muito obrigado pela participação de todos. Mas, para que a gente possa começar, vamos então ler uma página de Minutos de Sabedoria, depois nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, de iniciação, e já vamos chamar o nosso palestrante da noite. Então, a mensagem é a de número 57. Tenha equilíbrio e alegria. Saiba ser reconhecido. Procure ser humilde. Não lance pedras a quem o beneficiou. Não se julgue diminuído quando o ajudarem. Saiba agradecer. Quebre seu orgulho e receba com gratidão o auxílio que lhe derem. E jamais esqueça o benefício nem o benfeitor. O pior dos defeitos é a ingratidão, que despreza e apedreja hoje quem nos beneficiou ontem. Assim, então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanham, que possam estar junto de cada um que esteja assistindo essa live hoje, que esteja nos lares e no coração de todos aqueles que puderem assistir a essa palestra e que possa também auxiliar a todos aqueles irmãos nossos que se encontram em dificuldades, sejam aqueles que estejam nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias e aqueles irmãos que se encontram pelas ruas. Que possamos, na data de hoje, aprendermos um pouquinho mais sobre a doutrina espírita e com um tema de tanta relevância, que é a importância da família. Que possamos, assim, então, compreender tudo que o nosso palestrante vem trazendo para o nosso conhecimento e, principalmente, que possamos colocar em prática tudo aquilo que aqui foi ensinado. Então, agradeço a todos pela participação, que assim seja, graças a Deus. Assim, então, meus amigos, vamos chamar o nosso palestrante da noite, Juarez Miller. Juarez é um
grande companheiro de doutrina espírita, meu presidente na Casa Espírita, onde eu iniciei os estudos da doutrina espírita, presidente da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Teresópolis, Rio de Janeiro. Juarez, é com muita alegria que a gente recebe você para iniciarmos a 4ª Semana Espírita do Circuito das Águas. Você que já conhece um pouquinho a nossa região, né, já teve a oportunidade de vir nos visitar. Seja muito bem-vindo e espero que você possa vir em breve, pessoalmente, nos abraçar e a gente ter o prazer de lhe ouvir pessoalmente. Muito obrigado, Juarez. Obrigado, Caio. Minha gente, olha, uma boa noite a todos. Realmente nós estamos, ainda bem, né, na era da comunicação avançada, mesmo distante, sendo assim, fazemos o estudo da doutrina espírita. Na realidade, eu não sou palestrante, eu sou estudioso, como o Caio sabe, da doutrina. E me esforço, né, cada dia, para a gente colocar em prática. O tema, como o nosso companheiro falou, é relevante, principalmente pelos momentos que estamos atravessando, de isolamento social, nesse momento em que o mundo está alcançando aí praticamente 1 milhão de pessoas desencarnadas, entes queridos, familiares. Então, quantas famílias enlutadas nesse planeta? No nosso país, né, alcançando aí um número também expressivo de desencarne. Então, nós já sabemos que é um momento de expiações, de resgates. E, mais do que nunca, o núcleo familiar passa por essa dor, por essas aflições, nesse momento. Não só em nosso país, mas também uma provação global. Então, nós podemos observar que muitas famílias enlutadas, e nesse período de isolamento social, muitos estão aproveitando esse período de isolamento dentro das casas, dos lares, para fortalecer esses laços tão importantes para o espírito. Mas a família, meus irmãos, continua e continuará sendo ainda, por um bom tempo, o nosso desafio. O desafio, como nós ainda, espíritos imperfeitos, habitantes desse planeta, de provas e expiações, para vencer o nosso egoísmo, enfim, todas essas nossas paixões, maus hábitos, e que temos na família a oportunidade de passar por essa experiência, por esse aprendizado. Naturalmente, nós não vamos aqui buscar a evolução, né, até o ponto que chegamos, desse núcleo que nós chamamos família. Então, desde a pré-barbárie, coisa muito remota, nós vemos evoluindo. Tivemos época, inclusive, que os filhos eram dados para a igreja, né? Para o clero, ela que comandava, preparava normalmente, e não educava, porque essa educação, já quando atingimos, né, o Estado romano, o Senado, é que nós começamos a construir essa constituição familiar, que nos dias de hoje nós entendemos. Então, há toda uma evolução, um progresso. Mas trouxemos algumas observações, né, e para a nossa reflexão diante da família, que passa realmente por ataques nesses nossos dias. Né? Mas é importante recorrermos sempre às obras espíritas. E nós vamos fazer algumas reflexões trazidas do Livro dos Espíritos e de uma obra que eu acredito que seja conhecido ou conhecida por todos vocês, que é da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, né? SOS Família, através do espírito Joana de Ângeles. Mas é importante a gente ver esse momento de isolamento social e a angústia. Vamos buscar. Eu trouxe aqui, não coloquei em slide, a questão 7. Centros
366, né, do Livro dos Espíritos, que trata da necessidade da vida social. Então, nós vemos esses nossos dias o pessoal que adquiriu o vírus em quarentena. Nós estamos observando também os idosos isolados, que não podem estar com os netos, né? No meu caso, tem algum tempo que eu já não tenho contato com as minhas netas. Enfim, nós estamos vendo aí essa situação de isolamento e agora percebemos como a família e a nossa convivência social é muito importante. Então, nessa questão 766, diz assim, a vida social está na natureza. É por isso que nós vemos as pessoas acham que muitos estão desobedecendo porque querem as exigências. Deveriam estar cumprindo. Mas a gente observa essa ânsia, essa necessidade da convivência social, de estar com o outro, de trocar afabilidade, afetividade, porque nós somos seres afetivos. Então, a resposta do Livro dos Espíritos, nessa questão 766, diz assim, certamente, então a vida social está na natureza. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, por isso que nós estamos aí, muitas pessoas se deprimindo, realmente, entrando num estado de tristeza, devido a essa situação. Então, isso tudo está conectado, não é, com a família. E muitos, conforme eu já disse, estão aproveitando a oportunidade desse isolamento social para estreitar esses laços fraternos. E outros, por outro lado, também temos notícia de que essa convivência acabou se descambando para situações lamentáveis, inclusive separações, agressões, aumentou, a pesquisa tem mostrado isso. Mas vamos entender, claro que o nosso estudo está focado no Instituto da Família, na visão espírita. Então, para entendermos como se... Aliás, a família, ela é formada, em primeiro lugar, no mundo espiritual. Nós não podemos deixar de lado que todos nós temos uma programação ao retornarmos aqui ao campo de batalha, né? Conforme eu costumo dizer, no corpo físico. Então, essa programação, a nossa família, ela é formada, primeiramente, no mundo espiritual, com uma programação determinada, inclusive para aquelas pessoas que vão nos unir a nós, num ciclo, aqui num núcleo familiar. Esposa, filhos, os espíritos que vamos receber, não é? Nesse núcleo familiar, como filhos, enfim, como genros, está tudo dentro de uma programação. É claro que, diante do nosso livre-arbítrio, muitas das vezes aqui, e quase sempre, por isso que ainda estamos aqui, num planeta de expiações e provas, nós não cumprimos aquela programação. Então, mas nós vamos aqui entender e começar a compreender que eu vou colocar a definição de família, de uma maneira geral, nós tiramos isso aí do dicionário Aurélio. Eu vou colocar esse slide para começarmos a compreender, a entender. Podemos colocar? Bom, primeiro, pessoas aparentadas que vivem na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Essa é a definição que está lá no nosso dicionário. Pessoas do mesmo sangue, pessoas da mesma origem, ascendência, e reunião de gêneros. O que vem a ser? Gêneros eu também pesquisei lá no dicionário, é a forma como se manifesta social e culturalmente.
a identidade sexual dos indivíduos. Então, é uma categoria que classifica os nomes em masculino, feminino ou neutro. E, diante disso, é que nós vemos hoje muita divergência, muita discussão em relação dessa situação. Como se forma, então, aqui a família no nosso mundo material? Bom, primeiro, esta obra de Joana de Ângeles diz, é a união de dois seres. Então, já começamos aqui já o esclarecimento, trazer um esclarecimento. Dois seres. Aqui ele não categoriza a situação de gênero, nem masculino e nem feminino. São dois seres. A união de dois seres. Naturalmente, regido juridicamente por um contrato, né, que se é registrado em cartório, que ali determina os direitos e os deveres daqueles dois seres que se unem. Aí se forma, podemos assim dizer, o início de uma família. Nós estamos tratando aqui dos núcleos, né, que o Ocidente faz essa união de uma maneira monogâmica. Então, essa palestra, por exemplo, esse estudo que estamos fazendo aqui, se eu fizesse lá no Oriente Médio, onde a poligamia ainda é uma cultura, está na lei, não é verdade? Porque é um avanço. Também nós temos lá, no Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou, não é? Se a monogamia era um avanço vamos botar assim, do nível, né, da condição espiritual aqui na Terra. Então, na realidade, a monogamia veio facultar, isso é a palavra da Joana de Ângeles, o exercício da dignidade no lar. Então, é básico isso para entendermos, né, o que nós vamos avançar. Na realidade, nós hoje, na sociedade, nós temos hoje várias modalidades de família. Eu também vou pautar algumas, aí, família e suas modalidades, para podermos entender e compreender a missão verdadeira da família aqui em nosso planeta. Eu não dei significado. A família tradicional elementar, nós já conhecemos, é aquela de pai, mãe e filhos. A família nuclear, ela absorve, por exemplo, aquela questão da guarda compartilhada, enfim. Não é? A família monoparentais, que é aquela que a mulher assume a chefia da família. A família homoafetivas, que estão aí. Inclusive, hoje, a lei dando direito ao casal, né, homoafetivos, podendo até ficar isso aí foi uma discussão no Supremo Tribunal Federal, de ficar até com a aposentadoria do companheiro ou da companheira. Aí, a questão jurídica, né? Bom, enfim. Mas nós temos aí a família reconstituída. O que significa? É uma família que tem vários filhos, comandada, por exemplo, por uma mulher. A outra também, ou por um homem, vamos considerar, com vários filhos. E elas se juntam, formando uma família. São duas famílias que se juntam. Então, é a família reconstituída. Enfim. Então, é importante a gente analisar que nós estamos diante aí dessas modalidades de família hoje, na nossa sociedade. Mas o importante é que devemos considerar, agora sim, na visão espírita, é importante, de que a família difere de todas as filosofias não reencarnacionistas. Porque a reencarnação é um fator decisivo para compreendermos os desajustes que ocorrem dentro dos núcleos familiares, de pais com filhos,
de irmãos. Só a reencarnação vai nos trazer uma explicação lógica, muitas vezes, desse desequilíbrio que ocorre nos núcleos familiares, aqui em nosso planeta. Então, nós agora vamos colocar um slide que é desta obra de Joana de Ângeles para o nosso comentário. Então, espero que vocês estejam vendo, dando para ler aí o slide. Então, o Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações, com vistas ao futuro. Essa já é a visão que o Espiritismo tem. De provas e expiações, claro, com vistas ao futuro. A família na concepção espírita, antes de ser importante a reunião de corpos, diante do que a Joana nos traz, é a reunião de espíritos imortais. Para a gente fazer a nossa reflexão. E também nós podemos entender que, às vezes, a gente fala assim, separar, nesse momento, lar de casa. É importante a gente... A casa são as paredes, são os móveis, não é? Os televisores, aquilo que nós compramos, não é? Nossa cama, isto é a casa. Agora, é importante saber se nesta casa existe realmente um lar. Um lar que existe o amor de pai, de mãe, a fraternidade, porque aí depende da questão socioeconômica. Então, tanto faz estar numa mansão, numa tapera, numa casa, numa favela, não importa. O importante é que existe dentro desta casa o amor de pai, o amor de mãe, de irmãos, que esse é o papel, não é? Que é o grande desafio, conforme eu falei inicialmente, da família ainda aqui em nosso planeta. E, com certeza, venceremos essa dificuldade. Então, é onde nós vamos desenvolver os nossos valores, aprender, não é? Com o outro, a dividir, não é? A enriquecer e conquistar as nossas virtudes. A compreensão, a paciência, a tolerância. Então, sem dúvida, é a célula, como a pedagogia, a filosofia diz, é a célula básica de uma sociedade. E devemos compreender que toda vez, né, que a família ela se desestrutura, a sociedade ela cambaleia, com certeza. Entende? Cambaleia, e a sociedade se corrompe, a cultura degenera, é a base, sim, a estrutura. E hoje nós podemos observar uma desestruturação dentro do núcleo familiar. Então, é importante esse tema, principalmente nesse momento que estamos atravessando aí desta pandemia. Então, a visão reencarnacionista que o Espiritismo traz do núcleo familiar faz com que entendamos e compreendamos todos esses conflitos que a Joana de Ângeles traz nessa obra. SOS Família, né? Para podermos desenvolver em nós a paciência, a tolerância daquele familiar complicado, difícil. Né? Com certeza, toda família tem, podemos dizer assim, esses espíritos que muitas vezes denominamos de rebeldes, mas que, na realidade, estão ali para buscar uma harmonização, para encontrar o carinho, o afeto, o amor que não foi dispensado a ele em existências pretéritas. Então, é o esforço para podermos compreender realmente o significado da família, ainda em nosso planeta, de expiações e provas. Bom, vamos agora, então, recorrer
ao Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec, onde ele trata desse assunto. Como eu falei, lá está essa questão 774, na Lei de Sociedade, no capítulo 7. Então, não sei se vocês estão lendo, mas eu vou ler. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural que devemos pensar disso. Kardec pergunta à espiritualidade superior. Então vamos lá. O homem tem outro destino que não o dos animais. Por que então querem identificá-lo como estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados tornam-se os primeiros. Eis porque os de família, agora é importante essa frase final aí, eis porque os de família constituem uma lei natural. Quis Deus, é importante isso aqui, quis Deus, por esta forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Bom, primeiro temos que explicar um pouquinho, né, a resposta dos espíritos, quando ele diz que há necessidade de progredir, os animais também evoluem, progridem, naturalmente. O diferencial está no estado de consciência, de livre arbítrio, o que os animais não possuem. Os animais, por mais que eles sejam seres cientes, eles não têm o livre-arbítrio, as escolhas. Eles são movidos ainda pelos instintos e por lampejos de inteligências. Tá? Mas estão também nesse processo. Então, a diferença está nisso. O homem já é consciente, já tem contato com as leis de Deus e começa a discernir o certo do errado. Então, nós vemos que os laços sociais, conforme ali naquela questão inicial, 766, muito importante, mas os de família é que devemos trabalhar para apertar esses laços, né? Os laços fraternos. Então, eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Então, quis Deus. Então, a gente costuma dizer que a família é uma ideia genial do Criador, realmente. No estágio evolutivo em que nos encontramos, ainda teremos que vencer essa etapa, porque é um núcleo menor onde temos a oportunidade, como veremos a seguir nos slides, de compreender e perdoar aqueles que nos ofenderam e também nos harmonizar e amar aqueles a quem nós ofendemos. Então, os desafetos, né? É muito comum recebermos eles no nosso ciclo familiar. Então, o título hoje do nosso trabalho, né, dado para o nosso estudo, a família é a base de tudo, sem dúvida. É o princípio, é o começo onde nós começamos a desenvolver os nossos sentimentos, os nossos valores. Mas veremos as dificuldades que nós encontramos, né? Sem dúvida. Também eu trouxe aqui a questão 205, que ela corrobora da questão que a reencarnação, que muitos acham, né? E advogam, que romperiam com esses laços fraternos, laços família, né? Aqueles presos ainda à consanguinidade. Na realidade, nós vemos nessa questão que é o contrário. Esses laços, eles são mais afetivos. Tanto assim que nós, através das existências sucessivas, nós vamos ampliando
ao que nós denominamos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa família espiritual. Então, aqueles que muitas das vezes recebemos hoje como desafetos em nosso ciclo familiar, se nós conseguirmos, para ter com eles um afeto, trabalhar o auto-perdão para perdoá-los, com certeza, ao sairmos do plano físico, conquistaremos mais um espírito, mais uma alma para o nosso ciclo de família espiritual, que é, com certeza, numerosa. Não é esse cenário que nós vivemos hoje, né? Da nossa estadia aqui, reencarnatória, como hoje o espírito que é o nosso pai, nossa mãe, nossos avós, enfim. Esse é um cenário para essa existência, para essa reencarnação. Bom, então, nós vamos ler essa questão do livro 205, que é muito importante. Segundo, outra pergunta, certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Ora, nós, ao contrário, conforme eu já expliquei, ao invés de destruir, ele fortalece esses laços. Então, ela os amplia, a resposta dos espíritos, em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade. Da fraternidade, fugiu aqui um pouquinho. Tá. Pois o vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Então, nós sabemos, né, que mesmo dentro da família, às vezes nós temos alguns irmãos, né, que a gente tem uma certa divergência, desavença, e a gente percebe que temos algumas arestas a parar. E, às vezes, nós temos um vizinho, um companheiro na faculdade, no trabalho, que os nossos gostos combinam, temos uma afinidade maior. Só a reencarnação realmente explica esses laços de família e não de família, consanguínea, para podermos entender esse mecanismo, porque a família, o núcleo familiar, gente, é uma escola, é a primeira escola aqui que temos, né? E os primeiros educadores, os pais, com certeza, os responsáveis, aqueles que nos criam, podemos dizer assim, dentro de um contexto mais moderno, lá dentro do núcleo de evangelização, quando nós fazemos encontro, né, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, nós sempre mandamos um recadinho para que as crianças convidem aqueles que os cuidam deles. Né? Quem cuida de você? Então, nós não sabemos, pode ser a avó, nós não sabemos quem hoje, mas é aquele responsável por aquele menor. Bom, então, na realidade, essa resposta nos traz a certeza de que os laços, eles são estreitados segundo a doutrina espírita, a reencarnação nos traz essa certeza de muitas vezes. Porque nós vamos ver aqui que também a família não é somente desajustes. Não, ao contrário. Ela pode ser realmente um encontro de almas simpáticas para dar continuidade ao progresso, à evolução. Seres amorosos, afins, reencarnam também no núcleo familiar. Claro? Bom, também nós temos a questão 775 do Livro dos Espíritos, para uma reflexão mais profunda nessa questão.
qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Olha a resposta dos espíritos. Uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência seria, tornaria-se mais intenso, né? Agravaria mais ainda esse sentimento. Aliás, na questão 919 do Livro dos Espíritos, trata como um vício o egoísmo. Quer dizer, se tornaria ainda um indivíduo mais egoísta ainda. Então, a grande batalha que se trava é isso. Não é? A gente procura vencer esse egoísmo que nós sabemos e esse orgulho que ainda habita o nosso íntimo. Então, olha, se afrouxar, olha, o resultado do relaxamento dos laços de família. Essa questão aqui, 775 do Livro dos Espíritos, lá na Lei de Sociedade. Então, é importante a gente refletir como é necessário a gente buscar compreender essa missão, né, que todos nós temos aqui, vivendo no núcleo familiar, para compreender o nosso papel dentro desse núcleo familiar. Bom, agora trouxe alguns textozinhos também para a nossa reflexão de vida em família. Está lá, já citei a obra, Joana de Ângeles. Ela nos traz, sim, uma reflexão também. Os filhos não são cópias, xerox dos pais, que apenas produzem o corpo, graças aos mecanismos do atavismo biológico. Bom, atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Então, num planeta, meus irmãos, de provas e expiações, onde o nosso passado, o nosso pretérito não é recomendado, com certeza, e a nossa ficha, podemos dizer assim, de delitos, ela é bem extensa. Por isso, estamos aqui ainda, habitando esse planeta de expiações e provas. Porque se nós tivéssemos conquistado valores realmente do espírito, nós estaríamos já num planeta, no mínimo, regenerado. Estamos aqui pela base, se estamos aqui, estamos nesse trabalho ainda, para vencer toda essa dificuldade que temos de aceitar o outro como ele é, de compreendê-lo, de amá-lo como ele é. E temos essa dificuldade dentro do ciclo familiar nosso. Com certeza, temos essa dificuldade muitas das vezes. E aqueles que nós chamamos de parentes difíceis, são esses que precisamos nos dedicar mais. Que é esses que precisamos nos harmonizar com ele. Que ali está, muitas vezes, aquele desafeto nosso do passado. E é isso que a sociologia, a antropologia, que ela inicia, né, toda a história da evolução da família, mas termina no túmulo. E aí o Espiritismo vem abrir esse novo painel, que a família, ela é uma família consanguínea, mas ligada toda ao plano espiritual, aos espíritos imortais que somos. Então, vida em família. Então, nós já lemos isso aqui. Então, na realidade, nós recebemos esses desafetos. Cobradores, olha, cobradores empedernidos, surgem de forma fisiológica, retendo com o devedor e utilizando-se do processo superior das leis de Deus para o reajuste de contas. É isso que estamos vendo aí, né? Então, é importante a gente refletir, né? Porque grande parte dos núcleos familiares nós vemos hoje aí, né? As divergências, as contendas. Nós precisamos compreendê-los,
compreender esses núcleos desajustados, e a doutrina espírita tem a receita para ajudar, sem dúvida, a buscar a harmonização entre os entes que habitam debaixo do mesmo teto, para não só transformar esta casa num verdadeiro lar. Não? Então, vamos... Vida em família. Então, nós temos que ver que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiência, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Joana de Ângeles, obra SOS Família. Então, entendermos o que nós estamos aqui comentando. Tá? É um laboratório de experiências. Quer dizer, a felicidade e a dor se alternam, para programar a paz futura. Então, como disse Jesus, né, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, os adversários, às vezes, nós achamos que eles estão fora, né, do nosso lar, da nossa casa. Muitas vezes, não. Nós os recebemos. E é aqui que precisamos, é a experiência, o laboratório. Qual o laboratório? Para desenvolver em nós os sentimentos. Aliás, uma das conquistas, né, que devemos ainda buscar, essa virtude da paciência, da tolerância, ela se realiza dentro do núcleo familiar. Porque, como muitas das vezes, a gente diz, haja paciência com um filho, com a mulher em relação ao esposo, o esposo, enfim, com os seres, né, que habitam, que se uniram para constituir uma família, nós ouvimos. Então, podemos observar que está aí um trabalho, né, de esforço para adquirir a paciência e a tolerância dentro do nosso núcleo de relação mais próximo. Jesus nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem é o mais próximo de nós, senão aqueles que habitam o mesmo núcleo familiar? Esse é o mais próximo. É esse que precisamos exercitar realmente, a fraternidade, o amor. E, sem dúvida, também aprendemos o auto-amor com eles. Não é? Então, é necessário esta troca. Importantíssimo. Porque nós vamos refletir na sociedade, de um todo, de uma maneira, aquilo que nós somos, não é? Dentro de casa. Ou, às vezes, aparentamos, né? Muitas vezes, lá fora, o que não somos dentro de casa. Então, é esse exercício que a nossa mentora nos fala aqui, que é realmente um laboratório de experiência. Não vamos nos esquecer disso. Vamos seguir. Bom, então nós vemos isso aí, o que nós encontramos hoje, dentro da maioria das casas, podemos dizer assim, ou lares, num planeta de expiações e provas como nós. Olha, irmãos que se amam ou se detestam, pais que se degradiam no proscênio doméstico, genitores que destacam uns filhos em detrimento dos outros, ou filhos que agridem ou amparam pais, são espíritos em processo de evolução, retomando ao palco da vida física para a encarnação da peça em que fracassaram no passado. Então, a vida é incessante, não cessa, nós sabemos, temos a certeza disso. Então, a doutrina espírita nos traz essa certeza. Então, é a família carnal, a vida é incessante. E a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Quando nós evoluirmos moralmente, espiritualmente, o suficiente, nós vamos vencer essa etapa de família. Não é? Por quê?
porque nós já estaremos já com valores sedimentados, né, de amorosidade para expandir esse amor já para uma comunidade, para um país, protetores, né, de cidades, olha, de países, enfim, já é um amplo amor. Nós vamos ampliando esse amor. Então, a família, quando ele diz aqui, a tendência é ser ampliada para que um dia possamos realmente amar a todos, como amamos um filho nosso, um pai nosso, é o amor universal. Onde se encontra esse ensinamento de Jesus? Lá no seu evangelho. Quando ele pregava, né? Estava dentro de uma residência, de um local, naturalmente cercado por aquela multidão, sempre em busca de um remédio para a cura de seus males, quando alguém vem até Jesus e pergunta a ele: Senhor, estão aí fora, ou está aí fora sua mãe, seu irmão e suas irmãs? Vimos que Jesus, aí, nessa passagem, tinha irmãos e irmãs. Então, naturalmente, ele não desconhecia. Mas o que ele passa para nós? Ele questiona quem veio trazer o recado para ele. Quem é a minha mãe? Será que Jesus desconhecia a mãe dele, os irmãos dele? Em nenhum momento. Claro que não. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade, significa respeita as leis de Deus, são meus irmãos. Mas Jesus, ele já conquistou esse amor, não é? Universal. Tanto assim que ele ama toda a humanidade. Por isso não constituiu família. É importante a gente dizer isso. Vocês observaram que grande parte desses missionários que aqui aportam, Francisco de Assis, né? Tantos outros, como na atualidade nós temos Maria Tereza, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo, porque eles com certeza já superaram essa etapa. É isso que nós estamos vendo aqui, nesse comentário de Joana de Ângeles. Porque uma família só é pequena para o tamanho do amor deles. Então nós caminhamos, na realidade, para a conquista desse amor universal, não é? Desse amor que nós chamamos incondicional. Mas primeiro temos que aprender a amar aquele filho difícil, rebelde, que não quer estudar, respondão, não é verdade? Então nós temos que a esposa, o companheiro, a companheira, enfim, é o exercício. Nós estamos, conforme diz aqui, um laboratório de experiência. E quando não aprendemos, nós retornamos. Em cenários diferentes, com certeza, mas com esses espíritos que conviveram conosco, voltarão a conviver, para aprendermos uns com os outros. Essa é a lição. Mas também, ela aqui nos traz, né, que a família não é somente foco de lutas e problemas. Não, não é. Muitos núcleos familiares reencarnam realmente com afinidades, já estão num nível, normalmente para cumprir aqui missões elevadas. O nosso codificador, né, podemos aqui citar, Hippolyte Léon Denisard Rival, Allan Kardec, teve a sua companheira Amélie Gabrielle Boudet, que foi o seu suporte. Olha aí, ela foi missionária junto com Kardec. O suporte moral, aquela companheira nas horas difíceis, mas não. Estava programado, com certeza, para o casal ter filhos. Mas está ali, olha aí, uma família com afinidades, como temos muitas aqui em nosso planeta, com certeza, em todas as áreas, né? Então, a família não é somente foco de lutas e problemas, mas também fonte geradora de felicidade.
quando há entre todos os seus componentes a iluminação de princípios espirituais superiores. Mas aí, como vamos conquistar esses princípios ou esses componentes de iluminação de princípios espirituais? Joana de Ângeles, também em sua obra, nos traz a receita. Como Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos, quando ele se reunia na casa de Pedro para passar a mensagem da Boa Nova. O que significa, hoje, em nossos dias? O estudo do Evangelho no lar. Então, está lá, Cristo em casa. É importante essa receitinha básica, não é? Para trazermos a harmonia para o nosso lar. Convidar Jesus para participar do nosso dia a dia. Porque, infelizmente, ainda, muitos, né, entendem ou procuram ter aquela visão daquele Cristo pregado na cruz. Mas nós sabemos que ele já se despregou há muito tempo. E ele vive, sim, conosco. E nos dá as mãos para nos ajudar a nos levantar do caos moral que ainda nos encontramos. Então, a receita, que é milenar. Jesus já fazia esse estudo na casa de Pedro, reunindo a família. Então, ele diz assim, Cristo em casa. Está aí para buscarmos a harmonia, aqueles que convivem debaixo do mesmo teto, independentemente do grau, né, parentesco, consanguíneo. Então, Cristo, quando se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. Cristo no lar significa comunhão da esperança com o amor. Então, minha gente, muitas vezes nós mesmos, né, descuidamos desse encontro semanal que devemos ter com o nosso grupo familiar. Importante, já desde pequeno, né, a gente buscar educar nossos filhos com esse costume, com esse hábito bom. Então, necessitamos, sim, somos espíritos imperfeitos, vacilantes, com a fé ainda muito incipiente, podemos dizer assim, incipiente. Essa que é a grande realidade. Então, nós precisamos de convidar, sim, Jesus para nos ajudar, para trazer a harmonia, a paz para dentro do nosso lar. Diante daquela situação que eu falei, de irmãos que se amam, que se detestam, eu gostaria de abrir um parêntese aqui, meu tempo está terminando, mas é muito importante ressaltar como isso, dessa desarmonia, desses ocorrem dentro do núcleo familiar há uns 12 anos, 10 anos atrás, atendemos assim uma família, né, em que ele era psicólogo e ela psicóloga. Ele é Eugênio, eu tenho a liberdade de poder citar os nomes deles, que eu pedi. Ele trabalha na Fiocruz, ele é psicólogo de carreira. E ela também, Stefana, tinha um garoto, o filho Ian, com 4 anos de idade. Ele, para termos uma ideia dos conflitos das existências passadas, que passam para buscarmos a nossa harmonização. E como o culto do Evangelho no lar, o estudo do Evangelho no lar, pode ajudar a resolver essa questão, né, de crueldade que nós praticamos no passado, de violência, com aquele desafeto que reencarna como filho. Então, esta criança, à época, hoje já está aí com seus 16, 17, 18 anos, enfim, aos 4 anos de idade, ele tomava de uma faca na cozinha e partia para cima da mãe, dizendo que ia matá-la. Então, é só para a gente corroborar com aquilo que nós estamos aqui comentando. E eles, naturalmente, psicólogos de carreira, profissionais na área, se desesperaram. Não sabiam como agir
né? Com aquela, no mínimo, o menino está com problemas mentais. E ela sofria muito. Imagina, né? Imaginemos um filho tomando de uma faca, ele entrava realmente, ele tinha crises, ele surtava e partia para cima dela. E aquilo ela chorava, ela entrava também em desespero. Enfim, trazida à casa espírita pela a irmã dela, me fugiu agora o nome dela, não importa. O importante é que nós apresentamos justamente a esse casal o porquê, que somente a reencarnação explica esse fato. E foi orientado, né, ao casal, pelos mentores espirituais, para que, sem dúvida, imediatamente eles implantassem em seu lar o estudo do Evangelho no lar e que ela conversasse com o jovem quando ele estivesse dormindo e pedindo perdão a ele. Não importa, ela não se lembrava o que ela tinha feito de mal a ele, mas com certeza fez. Não importa saber, mas conversasse com ele. E assim as crises foi passando, né? Perpassando. Enfim, e acabou, a coisa foi passando, ela se tornou espírita, ele colocou na evangelização, com certeza ele não concluiu o intento dele de ódio em relação àquela mãe, que naturalmente foi um espírito que o prejudicou muito em existências passadas. Então, e nunca mais, eles sempre comunicavam comigo, comunicam até hoje. Eles fazem 2 vezes por semana o estudo do Evangelho lá. Então, é para dizer como funciona, como a doutrina espírita tem a receita para esses lares desajustados, desde que queiram buscar o Cristo verdadeiro. Então, temos aqui mais uma página de Joana de Abre o livro da vida. O Evangelho de Jesus é o livro da nossa vida. E medita nos ditos do Senhor, pelo menos uma vez na semana, entre aqueles que vivem contigo em conúbio familiar. Mergulha a mente nas suas lições, embriaga o espírito na esperança, sobre a água lustral da fonte viva, generosa e abundante. Esquece os painéis tumultuados que são habituais e marcha na direção da alegria. O Cristo é alegria. É convidar Jesus para participar do nosso dia a dia. Então, com certeza, alcançaremos a harmonia desejada. Então, meus irmãos, caminhando já para o término do nosso estudo, né? Nós temos mais aí o último slide para passar e fazer assim os nossos comentários finais e, em seguida, faremos aí a nossa prece de encerramento. Mais um título. Jesus contigo. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Então, meus irmãos, Jesus no lar é vida para o lar. E é isto, né, que é a proposta da doutrina espírita. Para os lares desajustados, para os espíritos que se reencontram naturalmente para se harmonizarem uns com os outros. Que esse é o papel, naturalmente, é a missão desse reencontro dentro do mesmo grupo consanguíneo, para aprendermos a nos amar. Essa que é a grande realidade. Se conseguirmos amar os nossos familiares, com certeza estaremos adquirindo capacidade
para expandir esse amor além lá, podemos dizer assim. Amar realmente, definitivamente, o nosso próximo, aqueles que não conhecemos, que não é sangue do nosso sangue, mas que é o nosso irmão, que muitas vezes necessita, igualmente, do nosso afeto, do nosso carinho, do nosso amor. Eu me esforcei, sim, para fazer essa palestra, que eu já tinha comentado com o Caio, minha garganta, ela está falhando um pouquinho, porque eu também tive coronavírus, o Covid, né? Há pouco tempo. Tive, inclusive, internado, viu? Uns 10 dias. Mas não me quiseram lá do lado de lá, não. Me devolveram, falando que eu tenho muito que espiar por aí. Então, é o primeiro estudo que eu faço, depois de ter aí saído do hospital, ainda estou fazendo aí uma fisioterapia. Eu peço aí desculpas aí, né? Porque a garganta realmente falhou aí algumas vezes. Mas é importante, então, meus amigos, ressaltar isso. Com Jesus, a coisa se torna mais leve, né? Ele disse, né? E oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque suave é meu jugo e leve é meu fardo. Então é importante levarmos, sim, a proposta espírita, divulgá-la. É a melhor caridade que podemos fazer, como diz Emmanuel. Porque tirar essa massa da ignorância, que ainda, por atavismos, acreditam que a morte encerra a vida. E que aqui estamos pela primeira vez, nessa experiência de existência de vida. Então, quando compreendermos que a vida prossegue, e é importante aproveitarmos esse momento que passa, porque o tempo é único, minha gente. O minuto, os segundos que agora acabei de falar, eles já passaram. Sim, passam. Virão outros minutos, virão outros segundos, outros dias, mas nunca igual, porque o universo é dinâmico. Assim, hoje, o cenário em que nós estamos inseridos no núcleo familiar é único, não se repetirá. Aproveitemos, então, porque na próxima programação não sabemos se o melhor para nós é reencarnarmos aqui no Brasil com os mesmos espíritos. Às vezes, outros estão nos aguardando para essa oportunidade. O cenário, com certeza, não será o mesmo. E se ele hoje nos apresenta favorável, aproveitemos e levemos também para todos os outros lares, vizinhos, amigos, o nosso exemplo verdadeiro de cristãos reencarnacionistas. Isso que é importante a gente ressaltar. Então, para encerrarmos aí o nosso encontro de hoje, e que com certeza os companheiros ou as companheiras que irão também passar os outros subtemas em questão da adolescência, da infância, importantíssimo também em nossos dias de hoje. Não é? Eu, então, me despeço e vamos fazer a nossa querido, amoroso, fraterno, a esse Jesus, o representante máximo do amor de Deus em nosso planeta. Co-criador, que nos fortalece, que nos ilumine a nossa caminhada, o nosso aprendizado, e que possamos desenvolver esses sentimentos nobres para fazer assim, ou fazermos o nosso crescimento espiritual, desenvolvendo as aptidões dos sentimentos de fraternidade,
de solidariedade, de compreensão. Então, juntos, nessa corrente que formamos aqui, para esse estudo de abertura da Semana Espírita, que com certeza terá êxito nessa proposta, que é importantíssimo, relevante para os nossos dias. Então, que os mentores das casas espíritas dessa região, com certeza, vibrando, como também os nossos espíritos protetores individuais, torcendo por todos nós, para que tenhamos êxito em nossa empreitada reencarnatória. Assim, que a paz dele, que a paz de Deus, que o amor divino permaneça em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo Juarez. Ontem nós conversamos, né, para fazer o acompanhamento aí da live, né, os últimos detalhes. E você estava me contando que você ficou internado, ainda estava com a garganta um pouco ruim. Mas é mais um motivo para te agradecer muito por essa oportunidade. E, com certeza, quando nós estamos fazendo o trabalho do bem, trabalho de Jesus, a espiritualidade sempre ampara. E, com certeza, hoje, esse dia, vai ficar gravado no movimento espírita do Circuito das Águas. Muito obrigado pela sua presença. Acredito que essa Semana Espírita, falando da infância e da juventude, né, a importância desse tema, eu acho que vai atingir muitos corações e a gente vai abrir uma nova oportunidade para esse tema na região. Muito obrigado, meu amigo. Muita generosidade sua me convidar. Seja bem-vindo sempre que você quiser. Tá bom, cara. Bom, meu Espero amigo. que eu tenha conseguido aí passar o tema. Ok, não, com certeza o pessoal gostou muito da sua explanação. Ok? Então, muito obrigado. E tá bom, agora vou passar para o pessoal a próxima palestra, né, que no caso será amanhã, que nós teremos também uma grande companheira do movimento espírita, que é a Neia Costa, que vai falar sobre o tema a importância da religiosidade na família. O Juarez até já deu uma palhinha aí no final, né, falando sobre a importância de termos Jesus na nossa casa. E agora a nossa companheira, né, Neia Costa, amanhã fará uma explanação um pouco mais detalhada sobre essa importância. E quando a gente fala de religiosidade, na verdade, nós não estamos falando apenas de espiritismo, né? Nós não temos a intenção de tornar a humanidade espírita, e sim tornar a humanidade um pouco mais cristã, né? Então, o termo religiosidade independe se a pessoa é espírita, se é católica, se é evangélica. O importante é trazermos Jesus para dentro da nossa casa. Então, eu tenho certeza absoluta que amanhã o tema também vai ser muito agradável e já convido a todos para continuarem conosco nessa jornada, né, de estudos que vai até o dia 4 de outubro. Muito obrigado pela participação de todos e boa noite. Até amanhã.